Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá iniciar a nossa primeira aula do nosso curso de Física 2, tratando do tema Mecânica dos Fluidos, certo? A mecânica dos fluidos é exatamente o segundo conteúdo que a gente estuda no curso de Física 2 das graduações de Engenharia, Física e Química, beleza? Então vamos começar falando sobre o que é um fluido, beleza? Então, eu posso dizer que um fluido, definido fluido, é um material que escoa, tem a propriedade de escoar, beleza? Então, um fluido é todo aquele material que escoa. Quais são os materiais que têm essa propriedade de escoar? São os líquidos, por exemplo, a água, a gasolina, e também os gases, por exemplo, os gases que formam a nossa atmosfera, certo? E outra propriedade muito importante dos fluidos é que, assim, a gente altera a forma do volume que ele ocupa. Então vamos supor que eu tenho esse recipiente aqui. Isso quer dizer que o fluido que vai ocupar esse recipiente, ele vai ter a mesma forma do recipiente. Então vamos supor que eu tenho esse recipiente aqui, todo estranho, certo? Com uma forma geométrica totalmente indefinida. O fluido, ele vai ocupar todo esse espaço aqui, certo? Então eu posso dizer que o fluido, ele é o quê? Ele é um material que escoa, certo? Pode ser líquido ou gás, e também ele altera a forma do seu volume de acordo com o recipiente, certo? Então, prolongando o nosso conteúdo, o primeiro tema que a gente estuda em mecânica do fluido, a primeira grandeza que a gente define aqui é a famosa densidade. É a nossa densidade. E o que é a densidade? A densidade é uma grandeza física que vai medir a quantidade de matéria que a gente tem por unidade de volume. Então, de que a densidade, ela faz o quê? Mede a quantidade de matéria por unidade de volume, ok? E como é que a gente define isso? Através dessa equação. Essa letra aqui é chamada de ρ, é uma letra grega chamada de ρ, que é a nossa densidade, tá? Então o ρ vai ser a nossa densidade, e a densidade vai ser o que? Vai ser a massa dividido pelo volume que esse material ocupa, ok? E no nosso sistema internacional de medida, a unidade da nossa densidade é o que? Quilograma por metro cúbico, que é a unidade de massa dividido pela unidade de volume, como também pode ser gramas por centímetro cúbico. Essa daqui é a mais que a gente usa no nosso cotidiano, certo? E então, essa relação ela é muito importante para a gente fazer os exercícios, que 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1000 kg por metros cúbicos, certo? Ok? Então vamos lá fazer esse exercício aqui, ó, que se fala do peso do ar do interior de uma sala. Ache a massa e o peso do ar a 20 graus Celsius no interior de uma sala de estar com 3 metros de altura, né? E um piso de 4 por 5. Quais seriam a massa e o peso de um volume igual de água? Então vamos primeiro supor o quê? Que eu tenho uma sala, né? Eu tenho uma sala, certo? Eu vou ter aqui uma sala, tá? E nessa sala, a gente sabe que eu tenho ar. Eu tenho ar, certo? Aí eu quero saber o que? Esse ar, ele tem o que? Ele tem uma massa, né? E também ele tem uma densidade. Se o ar ele tem massa, eu posso calcular o que? O peso exercido por essa coluna
de massa aqui, certo? Então como é que fica a massa do ar? Ó, a massa do ar é o que? Vai ser a sua densidade vezes o volume, usando essa equação aqui, ó. Então, o que vai ser a massa de ar? Vai ser a densidade do ar, que é 1,2, vezes o volume. Só que como é que eu acho para achar o volume? O volume de uma sala retangular é base vezes altura dividido pelo comprimento. É a área da base vezes altura. Então, vai ser 3 vezes 4 vezes 5. Que dá o quê? 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5 vai dar, ó, 5 vezes 2, 7. 5 vezes 2, 10, né? Sobe 1. 5 vezes 1, 5, 1, 6. Dá 60. Então, meu volume vai ser 60 o quê? Metros cúbicos. Aí eu venho e multiplico por 60. Certo? Então, a minha massa de ar dá 1,2 vezes 60. Quanto é que é 1,2 vezes 60? Ó, 60 é a mesma coisa que 6 vezes 10. 10 vezes 1,2 vai dar 12. 12 vezes 6 dá quanto? Ó, 6 vezes 2 vai dar 12, 6 vezes 1, 6 com 7. Então a massa de ar dá 72 o quê? Quilograma. Essa é a nossa massa de ar que eu tenho no interior de uma sala, certo? E qual é o valor do peso que essa massa de ar exerce sobre o piso aqui, ó? Sobre o piso da nossa sala. Então, ó, o peso é a massa vezes a gravidade. A massa é 72, a gravidade é aproximadamente 10. Então o peso de ar vai ser o que? Aproximadamente 720 newton. Certo, pessoal? Esse daqui vai ser o valor da nossa força-peso causada pela nossa coluna de gás. Certo? Aí ele fala aqui, ó, pede para a gente comparar a nossa massa, ou melhor, a densidade do ar com a densidade da água. E quando a gente calcula isso, ó, essas daqui são as duas relações, a gente vê que a densidade da água é aproximadamente 1000 vezes maior que a densidade do ar. Beleza, pessoal? Ó, aqui vai ser grama por centímetro cúbico. Certo? Beleza? Então esse exercício aqui feito, certo? Sabendo o que é densidade, vamos lá definir o que é pressão. Então vamos supor que eu tenho aqui uma coluna de gás, tá? Tudo isso aqui é gás, né? Tudo isso aqui é gás. Então vamos supor esse trecho aí, ó. Vamos supor que isso aqui é uma superfície que a gente define nesse gás aí. Então a gente sabe que o gás ele exerce forças perpendiculares à superfície. Por isso que tem o DF e essa barrinha, que significa perpendiculares. E ou seja, essas duas forças aí, essa força e essa força, por que, professor, tá DF? Porque são forças infinitesimais, forças pequenas, certo? Porque a nossa superfície é pequena, a nossa superfície é. Ou seja, são forças normais. Por que são forças normais? Porque são perpendiculares, certo? E iguais, certo? Por que essas duas forças têm que ter intensidade igual? Porque se uma dessas forças for diferente da outra, eu digo que o gás acelera. Por exemplo, se essa força aqui for maior que a outra, o gás vai se movimentar para a direita. Nesse caso, eu teria essa superfície ia estar acelerada. Mas a gente considera que o fluido está em repouso, certo? Então, como é que a gente define a pressão? A pressão ela é definida como sendo o quê? A força infinitesimal dividido pela nossa área da superfície, certo? Então, se a gente considerar que esse gás exerce a mesma força em toda a superfície, então a gente diz que a pressão é a força dividido pela área, certo? Então a força é dividido pela área. E usando essa equação, a gente usa a pressão, tá? Ou seja,
A pressão é a força dividido por área, certo? Ok. Sabendo que que a pressão é a força dividida por área, como é que a gente encontra a unidade da pressão? Como é que a gente encontra a unidade de pressão? A unidade de pressão é a unidade de força dividido pela unidade de área, certo? Quem é a unidade de área? A unidade de área é metros quadrados e a unidade de força é Newton, certo? Então a gente diz que a pressão no sistema internacional tem a unidade de Pascal, que é esse PA que a gente chama aqui. E 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado, certo, pessoal? Então é dessa forma que a gente define a nossa pressão, ok? Outra coisa que é importante é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a pressão que a coluna de gás sobre a superfície terrestre exerce na superfície terrestre. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que aqui eu tenho o planeta Terra. Vamos supor que eu tenho o nosso planeta Terra aqui, certo? Esse aqui é o nosso planeta. Aí aqui eu tenho a nossa coluna de gás, que é ao redor do nosso planeta Terra, certo? Como a gente viu, essa coluna de gás ela tem uma certa massa, porque ela é formada por um fluido, certo? Se tem uma certa massa, essa coluna de gás ela exerce uma pressão sobre a superfície da Terra, certo? E o nome dessa pressão é chamada de pressão atmosférica. Muitas vezes na física a gente chama de PATM, que é a nossa pressão atmosférica, certo? Por exemplo, qual é o valor da pressão atmosférica na superfície do planeta Terra? A gente chama de 1 atm. É o valor da nossa pressão atmosférica. Ué, professor, já está surgindo uma nova unidade, que é em atm? Sim. E 1 atm é aproximadamente 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Ou seja, 1 atm, que é a pressão que a superfície a camada de gás exerce sobre a superfície da Terra, é aproximadamente a esse valor aqui, Pascal, que é 101.300 Pascal, é igual a 1 atm, tá? E o que é importante é isso aqui, é que a pressão atmosférica varia com a temperatura. Ou seja, se eu aumentar a nossa altitude, certo? Ou melhor, se eu aumentar a nossa altitude, vamos supor que a gente vai lá para o topo do Monte Everest. O que é que acontece com a pressão? A pressão diminui. Ou seja, se eu aumento a altitude, a pressão diminui. E se eu diminuo a altitude? Se eu diminuo a altitude, a pressão que aumenta. Beleza, pessoal? Isso é muito importante, tá? Ok? Certo. Então vamos, para encerrar nossa aula, vamos fazer um exercício aqui, que é chamado a força do ar. E fala o seguinte: na sala descrita no exemplo 14.1, ache a força total de cima para baixo exercida pela pressão de 1 atm sobre a superfície do piso, tá? Então vamos supor aqui, que eu tenho o nosso piso, tá? Eu tenho o nosso piso. E como eu falei para vocês, eu vou ter aqui a nossa camada de ar. Vamos supor que tudo isso aqui é a nossa camada de ar, Isso daqui é a nossa camada de ar. Então, essa camada de ar, ela exerce uma força sobre o nosso piso, que eu vou chamar de força F. E eu quero calcular qual é essa força, ok? A gente sabe que a pressão que esse ar faz na superfície da Terra é a superfície de uma casa, mas a casa está na superfície da Terra.
Então é aproximadamente a superfície, a pressão atmosférica. Então a pressão atmosférica vai ser igual à pressão que o ar exerce aqui, que é 1 atm. E como é que a gente faz para calcular a força? Ó, a pressão é a força dividido pela área. Nesse caso, quem vai ser a força? Vai ser a pressão vezes a área. Mas quem é essa área aqui? A área do piso. A gente vai para o exercício anterior. Ó, a área é 4 por 5. Então, a área desse piso aqui, ó, vai ser um retângulo de 4 por 5. Então, como é que eu acho essa área? Essa área é a base vezes a altura, certo? Que dá o quê? 20 metros quadrados. Então a força vai ser o quê? A pressão, que é 1 atm, vezes 20, que vai dar o quê? 20 newton. Certo, pessoal? Então é isso aí. Essa seria a nossa primeira aula de mecânica dos fluidos. É uma aula mais inaugural para eu apresentar a vocês a ideia de pressão e densidade, ok? Valeu e até a próxima aula.